Olá, bem-vindos ao nosso canal Administração Antônio Marcos. Hoje nós vamos para o último conteúdo sobre comportamento organizacional na dimensão do grupo. Nós vamos falar hoje sobre conflito e negociação. Antes, porém, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Se você considera os conteúdos que nós temos disponibilizado a vocês adequados, úteis para vocês, se inscreva no canal, né? Ative o sininho para ser comunicado sobre novos vídeos. Deixe seu feedback positivo ou negativo, conforme tenha gostado ou não do conteúdo do vídeo. Isso é importante para a plataforma reconhecer a relevância do nosso conteúdo e, com isso, divulgar esse conteúdo a mais pessoas. E também, não se esqueça, estamos numa campanha para atingir pelo menos 1000 inscritos no canal e, com isso, poder manter o canal ativo. Então, cada um de vocês, se fizer com que 4 ou 5 pessoas venham aderir ao canal, venham se inscrever no canal, nós vamos rapidamente atingir esses números. Então, é uma ajuda que eu peço a vocês. Divulgue a todos os seus contatos, seus familiares, seus parentes, seus amigos, seus colegas de trabalho ou de estudo, o link do canal ou o link do vídeo e convidem essas pessoas a se inscreverem e participarem. E com isso, eu tenho certeza, rapidamente, nós atingiremos o nosso objetivo de pelo menos 1000 inscritos ainda neste semestre. Agradeço muito a ajuda de vocês. Vamos então ao nosso conteúdo de hoje. Vamos então falar sobre o último tópico, do comportamento organizacional, quando eu estou falando de grupo, no ambiente de grupo. Conflito e negociação. Primeiramente, vamos falar sobre o conflito. E o que é o conflito? Qual é uma definição de conflito? Um processo que tem início quando uma das partes, tem partes envolvidas, 2 ou mais, percebe que outra parte ou outras partes afetam ou pode afetar negativamente alguma coisa que eu considero de meu interesse ou que eu considero importante. E aí eu estou entrando, então, numa situação de conflito, de antagonismo. Eu posso ter coisas que eu tenho interesse e eu percebo que aquilo que eu tenho interesse, aquilo que eu considero importante, pode ser afetado ou é afetado pelos interesses das outras pessoas que estão envolvidas naquela situação. Então, isso pode englobar incompatibilidade de objetivos, diferença de interpretação dos fatos ou da realidade, ou pode ser desacordos baseados nas expectativas de comportamento, como que as pessoas irão se comportar. Eu devo confessar que eu não gosto muito dessa palavra conflito quando eu estou falando em aspectos positivos de conflito, que é o chamado também conflito funcional. Nós temos então conflitos que podem ser positivos e conflitos que podem ser negativos. E eu, como já falei, não gosto muito da palavra conflito, porque conflito dá uma ideia de ir de encontro, é antagonismo, Então, não sei se é a palavra mais adequada quando eu quero falar de um conflito funcional, aquele que é positivo. O que é esse conflito funcional? O que seria? É aquele que apoia os objetivos do grupo e vai acabar melhorando os desempenhos. Na verdade, eu considero isso mais como um atrito, uma resistência temporária em função de diferentes concepções entre as pessoas que estão envolvidas naquela situação. Então, existe uma percepção de contraste, de diferença. E dessas diferenças podem surgir novas concepções de realidade ou novas soluções muito melhores do que aquelas que individualmente as pessoas poderiam ter para aquele problema ou para aquela situação. Então, o atrito
né, essa percepção de contraste, de diferença de opiniões ou de diferença de visões, isso pode ser positivo para a organização, né? Concepções diferentes. Agora, o conflito negativo, o conflito chamado disfuncional, é aquele que atrapalha o desempenho do grupo, né? É o antagonismo, é o choque, e que não vai levar a nenhum resultado adequado. Depois nós temos, então, a negociação. Eu posso ter uma negociação para resolver um conflito, ou eu posso ter uma negociação para atender interesses de pessoas, interesses que podem ser diferentes, de pessoas que estão numa determinada situação, sem necessariamente ter um conflito. Então, é o processo, a negociação é o processo pelo qual duas ou mais partes vão trocar bens ou serviços e buscar um acordo sobre as vantagens dessa troca para elas. Então, duas ou mais pessoas vão buscar um acordo que apresente vantagens para essas pessoas que estão envolvidas neste processo, né? Processo de negociação. Então, veja, a negociação ela não é exclusivamente uma forma de resolver conflito, ela é um processo, né, também para a troca de bens e para a troca de serviços. As condições básicas para haver uma negociação é que as partes envolvidas percebam alguma necessidade a ser atendida. Então, as partes que estão envolvidas nesse processo percebem que têm necessidades a serem atendidas e que podem alcançar o atendimento dessas necessidades através dessa negociação. Tipos de necessidades que nós encontramos normalmente numa negociação. Primeiro, a oportunidade. Eu percebo uma oportunidade. E aí eu quero aproveitar essa oportunidade. Ou as pessoas que estão ali querem aproveitar oportunidades. O segundo tipo de necessidade é a necessidade decorrente da percepção de uma falha, de uma falta ou de um problema. Então eu tenho um problema qualquer, eu tenho uma falta, uma percepção de falta, né, ou uma falha, e aí a negociação vai buscar atender essa necessidade para eliminar essa falha, falta ou resolver o problema. E essas negociações sempre resultam de desejos de obter alguma coisa ou manter alguma coisa, de consertar alguma coisa ou de evitar uma situação ou uma posição qualquer. Existem opções de negociação, né? Segundo Yuri, né, um dos grandes mestres sobre negociação, existem 3 opções de negociação. A primeira opção é ser duro na negociação, não ceder nas suas posições, tentar impor o seu ponto de vista, não fazer concessões. Não é a mais adequada de todas as opções de negociação. A segunda opção é ser maleável, buscar um acordo ao invés de uma vitória, evitar confrontos, né? Já é uma opção mais adequada do que a opção de ser duro. E a terceira opção de negociação é ser maleável com as pessoas, mas duro com o problema objeto da negociação. Essa é a opção ideal. Eu sou maleável no relacionamento, no trato com as pessoas com as quais eu estou negociando, mas eu mantenho sempre o meu objeto de negociação em perspectiva como o principal objetivo, aquilo que eu quero alcançar. Então, ser duro com o problema, objeto da negociação, mas ser maleável com as pessoas. A hora que eu falo ser duro com o problema, eu devo distinguir entre princípios e posições. Os princípios estão ligados às necessidades identificadas aos objetivos a serem atingidos. Posições estão ligadas às formas identificadas
para satisfazer essas necessidades. Então veja, a hora que eu falo ser duro, né, com o problema, é manter rígido os princípios, aquilo que tem que ser atingido. As posições, a forma de atingir pode mudar. Então, ser maleável com as pessoas e duro com os problemas. E a hora que eu falo isso, é princípios. Manter os meus princípios perfeitamente identificados, meus objetivos perfeitamente identificados e ser duro com isso. A forma como isso vai ser atingido, as posições, isso pode ser maleável, isso pode ser modificado. Ainda lembrar sempre, né, que existem 4 possibilidades, né, numa negociação. Eu tenho uma possibilidade em que as duas partes, ou as partes envolvidas na negociação, sentem todas elas que estão perdendo. É uma situação chamada perde-perde. Isso acontece quando a percepção de satisfação das necessidades, olha lá, o objetivo da negociação, é baixa de ambos os lados. Eu tenho também uma outra posição, um outro resultado de negociação em que um lado se sente ganhador, mas o outro se sente perdedor. E aí eu posso ter o negociador 1 sentindo ganhando e o 2 sentindo perdendo, ou vice-versa. Então são duas posições, mais duas posições que pode acontecer, 2 resultados que podem acontecer numa negociação. Então, numa delas, um lado se sente com uma percepção de satisfação da necessidade alta e o outro baixa. E aí, conforme o lado, eu tenho então 2 outras posições de negociação. Um ganha, outro perde, ou um perde, o outro ganha. E depois nós temos a situação ideal, em que todos os lados da negociação sentem-se, ao final da negociação, como ganhadores, né? Atingiram a satisfação da sua necessidade da forma mais plena possível. Então, alta percepção de satisfação da necessidade pelos 2 lados ou por todos os lados que estão envolvidos na negociação. Esse é o objetivo mais adequado para se chegar ao final de uma negociação. Todos os lados se sentindo com a satisfação das necessidades. Ganha, ganha. O processo de negociação ocorre em fases, né? Isso é segundo Yuri também, né? Eu tenho a primeira fase da negociação é concentrar nas pessoas. Então, nessa fase, eu devo observar a situação, procurar observar em perspectiva, procurar sair daquela situação e procurar observar a situação que é objeto da negociação, né? Quais os interesses das partes, o que cada um pretende atingir, quais a forma que cada um está pensando que seja mais adequada para atingir os objetivos, né? Então, procurar ficar de fora, observar de fora, ter essa perspectiva da negociação. Se colocar no lugar do oponente, né? Tentar compreender o oponente, tentar compreender qual sua necessidade, o que ele realmente quer atingir, qual o final que ele quer daquela negociação, né? E abstraindo-se das formas como ela imagina nesse momento que pode atender, né, essa necessidade. Então, a primeira perspectiva, a segunda, a diplomacia. Na segunda fase, eu tenho que procurar um encaminhamento para a solução do problema. E aí eu tenho que ser duro, como já falamos, né, na defesa dos interesses, sendo maleável com a forma que esses interesses serão atendidos, né? Usar a inteligência, o poder da inteligência e desenvolver opções que satisfaçam mutuamente as necessidades das partes, para propor soluções, opções que atendam satisfatoriamente às necessidades das partes envolvidas. Então, desenvolver a criatividade no modo de atingir o resultado. E critérios objetivos para decidir o que é justo, o que não é justo, né? Ter legitimidade. O
que é justo, o que não é justo para cada uma das opções. E, finalmente, na última parte, né, nós vamos montar a proposta, apresentar a proposta, chegar à proposta, e para isso eu devo ter alternativas, né? Apresenta a proposta, apresenta alternativas, até chegarmos a um acordo. Então, poder de alternativa e identificar se todas as necessidades de todas as partes envolvidas estão sendo realmente atingidas, ter essa sensibilidade de identificar o atendimento das necessidades. Algumas considerações finais, né? Durante o processo de negociação, prestar atenção ao processo e não ao resultado. O resultado vai ser atingido pelo processo. Então, eu tenho que dar foco no processo, naquelas etapas do processo, para que realmente eu chegue a um resultado adequado. Desenvolver uma boa reputação como negociador, ser sempre ético nos seus posicionamentos, na sua postura, na sua forma de agir. E manter um relacionamento adequado com a outra parte, com o oponente, né? Dando feedback, né? Mantendo, né, uma relação de troca. Não acabou o vídeo ainda, né? Vamos ver a bibliografia, os autores que foram consultados para esse conteúdo de hoje, a frase que eu escolhi, a citação que eu escolhi sobre esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, né, desse conteúdo de hoje. Deixe seu feedback, deixe seu gostei ou não gostei, deixe seus comentários, divulgue o vídeo, né? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos começar a falar sobre a dimensão da organização. Tá? Com esse vídeo hoje nós encerramos a dimensão do grupo, né, no comportamento organizacional. No próximo vídeo vamos começar a falar sobre a dimensão da organização. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.